tá? Tá ok, professor. Mas pode falar aí. Mas essas aulas online tá sendo bem melhor ou não? Tá, apesar que você não pode falar, né? Cara, na verdade, assim, eu vou ser muito sincero para você. Para mim, está sendo uma experiência nova, tá sendo interessante, claro, porque era uma coisa que eu sinceramente nunca é, pensei em fazer, tá? Mas eu acho que foi uma saída, uma forma que a instituição encontrou de fazer o negócio acontecer. A gente perde um pouco em relação à, à prática em si, né? Mas em questão de conteúdo, cara, eu acho que não mudou nada. Porque, por exemplo, na minha opinião, tá? Os alunos que faziam interação na aula, que perguntavam, que participavam, são os mesmos que participam aqui. Agora, aqui tem um detalhe muito louco, cara. Eu sinto que a gente trabalha um volume muito maior de conteúdo do que quando estava na sala. Parece que aqui, cara, o conteúdo rende mais. Por quê? Porque daí não tem interferência do pessoal conversando, de barulho, de nada, entendeu? Por exemplo, o que eu tenho feito em todas as aulas? Na hora que eu vou começar a explicar, eu deixo todo mundo mudo, eu travo o microfone de todo mundo que está na aula. Então, barulho que acontece na sua casa ou na casa de outro não vai te atrapalhar. O único barulho que vocês vão ouvir é o que acontece na minha casa. Então, às vezes, meu cachorro latindo, vocês ouvem. Mas entre vocês, quando eu deixava o microfone de todo mundo aberto, o barulho atrapalhava os outros, às vezes até me atrapalhava, né? E daí, quando eu descobri esse negócio que eu posso travar o microfone de todo mundo, e daí, quando a pessoa quer falar, ela tem que destravar, ficou interessante, porque daí o negócio começou a render mais. E um estudo que eu já tinha visto, né, que é assim, 1 minuto de aula online corresponde a mais ou menos 5 minutos de aula presencial, em quantidade de conteúdo. E a gente tem feito o mesmo tempo de aula, né, o mesmo período de aula. Então, isso indica, né, e eu estou vendo, porque o quanto de coisa eu consigo complementar, né, consigo aumentar em relação ao conteúdo que vocês estão tendo. Então, isso tá legal, porque o aproveitamento de vocês parece estar maior, né? Por exemplo, as provas. Vocês tiveram uma pontuação média bastante alta, né? É claro, tiveram mais tempo, tem um monte de coisa, mas eu acho que assim, no geral, tá legal. E para mim tá sendo uma experiência bem diferente. É interessante porque algumas pessoas apontam isso como uma tendência, né, na educação mundial. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que a gente tem que ter uma certa. Olha lá, Marcelo, tá querendo entrar, não tá conseguindo. A gente tem que ter uma certa precaução nisso aí. Peraí, deixa eu só ouvir o que o Marcelinho tá falando. Bom, fala, Edson, o que você ia falar? Eu, na verdade, eu observando as aulas, professor, observando as aulas, eu vi que o conteúdo online está sendo muito mais aproveitativo. A gente está conseguindo, assim, às vezes você deixa um critério para a gente discutir entre nós, então a gente percebe, dá para perceber que cada pessoa tem uma ideia diferente, mas dá para aproveitar muito sobre as ideias. No entanto, aquela dissertativa que você
colocou entre as aulas, a aula de saúde primária, não, da inscrição de exercício lá, vai ter 6 coisas que não ia conseguir fazer em aula. Ia dar aquela bagunça, não ia conseguir fazer. Então, conseguiu fazer 6 naquela dissertativa, conseguiu resolver a solução do problema, você conseguiu passar mais conteúdo. Ficou bem bacana. Porque, lógico, diminuiu bastante gente na sala, e a turma estava falando que ninguém consegue entrar, mas eu acho assim, pela minha observação, tem uns que entram e outros que não entram. Tem outros que não entram, mas eles conseguem entrar em outras aulas, conseguem não entrar na sua, mas entram em outras aulas. Aí tem vezes que entra na sua aula, mas não entra na outra. O sistema é o mesmo, o esquema é o mesmo. Então pode ser que a problema só nesse parte que deu um probleminha, mas em termos de aula na sala está muito melhor. Então, por exemplo, ó, o Marcelinho está agora mandando mensagem aqui que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver o que ele falou. Tô achando que é o link que ele não copiou. Você consegue? Você consegue? Mandei o link lá para ele lá. Eu acho que o problema não é o link, é o computador dele, cara. O que tá travando é o Chrome dele. O Marcelinho, tenta reiniciar o computador, cara. Porque às vezes quando trava o navegador assim, ele fica demorando muito para carregar, é melhor você reiniciar o navegador e tentar de novo, beleza? Então, Edson, o que acontece é assim, muita gente tem reclamado realmente de não conseguir acessar, né, o aplicativo ou o site. Aí, não sei, tem gente que fala que, por exemplo, a minha voz às vezes trava muito na transmissão. Aí já falaram para eu tirar como fala? O vídeo, que daí é menos informação, né, para transmissão de dados e tal, que isso também ajuda. Tem um monte de coisa que todo mundo fala. Por exemplo, o meu, eu não uso no Wi-Fi. Eu uso no cabo, né? Porque dizem que dá uma estabilidade maior. Eu estou fazendo, eu estou medindo agora a velocidade aqui para você ver, ó. Eu estou fazendo no cabo. Eu estou com um ping de 2 milissegundos, uma velocidade de download. Isso estou no cabo, ele está medindo ainda. Deixa ele terminar aqui de medir para ver. A velocidade de download está 59 megas. Eu uso aquele Minha Conexão, sabe? Aquele site para medir velocidade lá, que testa a velocidade. E 27 megas de upload. Eu tenho aqui em casa essa Vivo Fibra de 50 megas. Então, assim, eu não acho que tá ruim, né? E por usar no cabo, eu consigo atingir essa faixa, né? Aí quando estava no Wi-Fi dava uma instabilidade maior. Vamos ver o que o Marcelinho falou, peraí. Então, professor, já... Bom dia, Alissa, tudo bem? Bom dia, senhor. Como é que você tá? Lindo como sempre, só você olhar aí na imagem, ó. Lindo. Bonito pra caramba. Convencido até umas horas também, né? O Edson, o Marcelinho não tá conseguindo entrar mesmo. Então, assim, esses problemas que a gente acaba
enfrentando, eu acho que assim, são adaptações que a gente realmente precisa entender, cara, e treinar, porque faz parte da vida, cara. Eu falo muitas vezes, o pessoal reclama, né? Por exemplo, eu já dei aula em outras faculdades, em 4 faculdades pelo menos, e eu vejo o pessoal reclamando muito lá da Anhanguera, sabe? Mas, cara, em nenhuma faculdade, nenhuma, eu já trabalhei, eu, enquanto professor, eu tive um apoio tão grande da estrutura, né, da instituição como um todo, igual a gente tem na Anhanguera. Porque na Anhanguera é assim, cara, se eu preciso usar o laboratório, por exemplo, qualquer laboratório, então eu vou para o laboratório de anatomia, né? Se um dia eu tivesse que fazer um trabalho com vocês lá mesmo, não dando aula de anatomia, eu falava assim, ó, eu vou analisar com os alunos os músculos que são usados no movimento do vôlei. Ó, eu preciso que você separe tal, tal, tal e tal peça para mim. Cara, eu mando um e-mail, falo o dia e a hora e não preciso me preocupar. No dia e na hora que eu pedi, se eu chegar no laboratório, o laboratório está pronto para mim com as peças que eu pedi, organizado do jeito que eu pedi. Em todos os outros lugares que eu trabalhei é assim, ó. Você quer? Vai lá e você arruma. Ó, você quer? Vai lá, você faz. Entendeu? Ó, você não pode dar aula aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Na Anguera, tem aquele espaço lá, é um espaço adaptado? É um espaço adaptado, né? Onde tem a caixinha de areia lá. É um espaço adaptado? É, mas foi feito para educação física. Então a gente pode usar ali, nunca nenhum professor de nenhuma matéria, de nenhum curso reclamou que a gente faz barulho, que a gente está atrapalhando. Cara, é um respeito gigantesco. E sem contar a qualidade e a quantidade de material que a gente tem, né? Tem bastante coisa, pô, é muito legal, né? E, por exemplo, quando teve esse afastamento social, a Anhanguera foi a faculdade que, em tempo recorde, conseguiu organizar toda a logística e a parte do programa, né? Do aplicativo, da plataforma, em tempo recorde, cara. Ela organizou primeiro que todo mundo. Em 24 horas, tinha tudo isso aqui pronto, cara, para todo mundo usar. Só que daí o problema é que, como você falou, tem gente que fala, eu não consigo entrar e tal, não sei o que, e entra em outras aulas e participa de outras coisas. Infelizmente, eu acho que essas pessoas acabam perdendo a chance de entender, né, um monte de coisa, de aprender um monte de coisa. Ah, daí uma aluna esses dias reclamou para mim. É porque eu pago presencial e estou fazendo online. Eu falei, filha, presta atenção. Você pode ir lá no presencial? Existe um decreto do governo estadual, um decreto municipal que não pode estar fazendo presencial. É tudo uma questão de flexibilizar entendimento, sabe? É um momento, é claro, a gente entende. Tá difícil, é difícil para vocês, é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Eu também queria estar lá no presencial, lógico, entendeu? Só que tem coisas que a gente precisa entender num caso excepcional, como está sendo essa pandemia, né? O que a gente precisa se adaptar, né? Por exemplo, teve escola, teve faculdade que deu férias. Aí o pessoal vai chegar em julho, vai ter aula, normal. Aí emenda um semestre no outro, vai ser extremamente cansativo. Por quê? Porque a gente já está acostumado, na verdade, com um ritmo de trabalho que você sabe, pô, eu vou dar um gás aqui até o final de junho, porque em julho eu sei que eu posso dar uma aliviada. E para quem teve férias, não vai existir isso, né? As escolas e faculdades que deram férias agora no mês de abril, e foram muitas, em julho, cara, vai atravessar trabalhando. E a galera vai sentir, porque não é normal, né? Fazer um negócio desse. Mas a gente precisa seguir. Galera, ó, já passou bastante tempo, só estão vocês dois aqui. Eu vou começar e eu vou mostrar para vocês a prova.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É essa provinha que vem e que passa. Deixa eu achar. Tá aqui. Vai estar no meu WhatsApp primeiro, mas a gente muda. Apareceu a prova aí para vocês? Apareceu. Tá. Olha lá. A gente teve na prova 8 perguntas, né, de múltipla escolha e uma dissertativa. Dentre essas perguntas de múltipla escolha, elas valiam 800 pontos. A gente teve como média da sala 692,9. Então, assim, foi uma nota alta, né, um bom aproveitamento. Foram 42 pessoas que responderam. Embora tenha aqui 2 ou 3 que mandaram a prova 2 vezes. Então, na verdade, o número de respostas é um pouquinho menor. Aí, às vezes, as pessoas perguntam para mim, professor, mas daí, quem que mandou 2 vezes, qual que vale? Como o Ronaldo tinha avisado antes, vale a primeira prova que chegou. Então, teve gente que fez e depois foi pesquisar, sei lá, conversou, pensou, viu que tinha respondido uma ou outra errada, veio, respondeu de novo e mandou, né? Só que essa prova que chegou em segundo lugar, né, que chegou depois, ela é desconsiderada. E como que a gente consegue fazer isso? Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente recebe, né, aqui pelo site mesmo, eu já vou mostrar para vocês, o chega aqui pra gente, ó, tá aparecendo aí, né? Tá vendo aqui, ó, Tá. um Excel aqui? Essa planilha do Excel, ela tem todas as respostas, tá? E o horário que cada um de vocês mandou a prova, né? A sequência que a prova chegou para mim, e o tempo que vocês gastaram para responder essa prova. Então, eu tenho a hora de início e a hora de término da prova dentro de uma como fala, de uma ordem cronológica, tá? Então, por exemplo, essa prova aqui não dá para vocês verem agora, mas a primeira pessoa que fez foi a Amanda Giolo. Ela começou a prova às 8 horas e 42, 8 horas, 0 minutos e 42 segundos. A segunda pessoa foi a Gabriela Matias, começou a prova às 8 horas e 41. A terceira foi a Keila. Começou a prova às 8 horas e 8, terminou às 9h24. Né? Embora a Gabriela tenha começado a prova depois, começou às 8h41, ela entregou a prova às 9h20. A Keila entregou às 9h24. A Amanda Giolo entregou às 9h05. Então eu tenho exatamente aqui, né, a hora que a prova chegou e tudo mais. Então eu consigo perceber, né, e selecionar aqui a prova que foi enviada. Ah, não, vocês aqui ninguém enviou mais de uma vez. Olha que coisa linda. Aqui ninguém enviou mais de uma vez, todo mundo fez bonitinho. Só uma só, ninguém tentou me enganar, né? Então vocês estão o máximo. Aí esse controle fica mais fácil. Mas vamos ver aqui, questão por questão. Olha lá. A primeira questão fala assim: as modalidades esportivas coletivas possuem dinâmicas de desenvolvimento do jogo similares. Essa dinâmica é a responsável pela caracterização do jogo como um todo e de forma específica. Dentro da especificidade da modalidade, alguns termos técnicos só serão compreendidos a partir do conhecimento do campo de jogo, das regras e o posicionamento dos jogadores para o início do jogo. Com base nessa informação, relacione as informações apresentadas nas opções A e B. Opção A, quadra de jogo. Item B, posicionamento dos jogadores e rodízio. Item C, zona de ataque. Item D, zona de defesa. Item E, líbero. Aí está lá, opção B. Número 1.
Nesta zona serão realizadas ações que visam evitar a pontuação da equipe adversária e nela podem atuar todos os jogadores, especialmente os atletas da posição 5, 6 e 1. De qual espaço da quadra a gente está falando? Vocês têm ideia? Edson, Alissa? Desculpa. Você está perguntando qual é o espaço da quadra? Sim, era isso que você precisava relacionar. Então, por exemplo, quando a gente fala da zona onde são realizadas as ações para evitar a pontuação da equipe adversária, a gente está falando aqui da zona de defesa, certo? Então, a primeira coisa que você tinha que procurar aqui era que o número 1 da opção B é o D da opção A. Tudo Não. bem? Não, tá. Era essa relação que tinha que ser feita. Ah, Entendeu aí qual que é o negócio entendi. dessa? Entendi. Tá, daí depois, olha lá. O único jogador do voleibol atualmente que tem características e regras específicas. Quem é esse cara? Ele tem restrição quanto a atacar, pois a sua função é apenas passar, recepcionar e defender. Quem é esse jogador? O líbero. O líbero. Então, o E era o 2. O 3, ó, é feito no sentido anti-horário e sua troca é realizada no sentido horário. O que, que é isso aí? É o rodízio, né? É o rodízio. Então, a 3 era lá, rodízio, que qual que era? Era o B, tá? A 4, nessa zona são realizadas as ações com objetivo de pontuação e nela só podem atuar os atletas das posições 4, 3 e 2. Zona de ataque. E a última, a dimensão oficial é 18 metros de comprimento por 9 de largura, dividida por uma rede localizada no centro. É a opção A. Então eu tinha aqui, né, como certa a alternativa D. 98% de vocês acertaram. Na verdade, apenas uma pessoa errou essa questão, né? Dos 42 que responderam, 41 acertaram. Aí depois vocês querem que faça assim? Leia questão por questão, porque teve uma turma que falou assim, não, professor, só passa o gabarito para a gente, que depois a gente lê e tal, se tiver alguma dúvida, aí fica a critério de vocês. Não, pode continuar assim, professor, melhor. Pode? Então vamos lá. Continuar assim, que assim você também pode ir explicando também. Olha lá, a questão 3, né? Então, essa duas pessoas erraram, né? Só 40 acertaram, sacanagem. Para que possamos desenvolver um bom trabalho de iniciação, de uma modalidade esportiva coletiva, é necessário que tenhamos domínio e conhecimento específico da modalidade, para que possamos transmitir informações pertinentes, né, a essa modalidade, fundamentos técnicos, regras básicas e segurança, né, para os atletas, para os alunos. No voleibol, essa necessidade é evidente, pois os gestos técnicos são complexos. Com base nessas informações, leia as afirmativas abaixo. 1. A rede de voleibol tem alturas oficiais estabelecidas por regra, sendo 2,43 m para a categoria masculina, 2,24 m para a feminina. Outras alturas são aceitas para as categorias de iniciação, de acordo com o regulamento específico de competição. 2. O jogo é iniciado com o saque, que deve ser realizado da zona de saque, né, que é o fundo da quadra, e a bola deve passar por cima da rede, respeitando o espaço do campo de jogo, não sendo permitido passar por fora das antenas, né, aquelas duas antenas que são colocadas na rede. O rodízio deve ser realizado sempre que a equipe sofre um ponto. O objetivo do rodízio é a troca de posição dos jogadores para reorganizar a defesa. Terceira tá errado, né, professor? 4. Sim. 4. A recepção e o passe são fundamentos de grande importância no jogo de voleibol. Quando esses fundamentos são realizados de forma correta, é possível acelerar o passe e, com isso, aumentar significativamente a velocidade do jogo. Os atletas, né, 5, os atletas posicionados na rede, na zona de ataque,
podem golpear a bola acima da linha da rede, sem problemas. Os atletas posicionados na zona de defesa só podem fazer isso se realizar um salto antes da linha dos 3 metros. Assinale a alternativa correta. Então, a correta era a alternativa D, onde a 1, a 2, a 4 e a 5 estão certas. A 3, né, como o Edson falou, realmente ela está errada. E está errada por quê, Edson? Ela está errada por causa do rodízio. O rodízio só acontece quando a outra equipe faz o. Como se diz assim, por exemplo, aqui, a equipe adversária perde a bola, aí que a outra equipe vai fazer o rodízio para a pessoa sacar. Aí é que tá, é mais ou menos isso. Não é Você só faz o rodízio quando você recupera a posse de bola. Então, por exemplo, se eu vai começar o jogo e após o saque é meu, eu saquei e marquei o ponto, não tem rodízio no meu time. Por quê? Porque eu ainda estou com a posse de bola. Se eu saco contra o seu time, Edson, o seu time faz o ponto, vocês vão rodar porque vocês ganharam a posse de bola. Entendeu? Eu preciso recuperar a posse de bola, eu preciso ganhar a posse de bola para fazer o rodízio. Por quê? Porque o objetivo do rodízio é que todos os atletas passem pelo saque. Então, não é toda hora que eu faço o ponto que eu vou rodar. É só quando eu não tenho a posse de bola. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza. Aí, ó, a questão 4. O voleibol é um jogo muito dinâmico e veloz. A partida é decidida em melhor de 5 sets de 25 pontos. No caso de empate, né, 2-2, o jogo vai para o tie-break, que tem apenas 15 pontos. Vale lembrar que a regra determinada deve existir uma diferença, que a regra determina que deve existir uma diferença de 2 pontos para que a vitória no set seja oficializada. No entanto, existem muitas outras ações que acontecem durante o jogo. Leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale V para verdadeiro e F para falso. A primeira, acelerar na ponta, recurso utilizado quando o levantador passa a bola em uma altura um pouco mais baixa para o atacante, diminuindo a sua trajetória e acelerando o seu deslocamento. 2. Inversão do levantamento, que é quando o levantador passa a bola para o atacante, porém, para o atacante que está nas suas costas, deixando em melhores condições para o ataque. 3. Bola de segunda. É o momento em que o levantador ou o jogador que for realizar o segundo toque na bola, ao invés de passar para o atacante finalizar o lance, ataca a bola para a quadra adversária no segundo toque. 4. O ataque no corredor é quando o atacante bate a bola na diagonal de sua posição para tentar o ponto. 5. Cortar dos 3. O jogador está posicionado na zona de defesa e vai realizar um ataque. Para que ele possa fazer isso, ele deverá entrar na linha de 3 metros, né, na zona de ataque, para daí saltar e golpear a bola para o campo adversário. Aí, qual que era a certa? Né? Era a B, né? Que eu tinha as 3 primeiras como verdadeiras, a 4 e a 5, né? São falsas. Galera, por que é falso? Ó, ataque no corredor, né? É quando o atacante bate a bola na diagonal. Não. O corredor é a que a gente chama de paralela, né? O atleta bate a bola reto da posição que ele está, né? Paralelo à linha lateral, na posição que ele está. Quando ele usa a diagonal, o nome já está aí, é diagonal, tá? Não existe aquele corredor. Corredor normalmente ele é retão, né? Você está de frente com o negócio e vai embora. E o ataque da linha de 3,
A linha que separa a zona de ataque da zona de defesa, ela fica exatamente a 3 metros da rede. Inclusive, o nome dela é linha de 3 metros, né? O atleta que está no fundo da quadra, na zona de defesa, ele não pode invadir, né, a zona de ataque. Isso já foi falado na pergunta anterior. Então, se ele entra nessa zona de ataque para saltar, ele está cometendo falta. Ele tem que saltar antes da linha de 3 metros. Aí ele pode bater sem problema nenhum. Tudo bem? Essa aqui, né, já deu um pouquinho mais de diferença. 34 pessoas acertaram, né? E 8 não, dos 42, só 34 acertaram. Olha lá. Essa aqui, 37 pessoas acertaram. A número 5. O voleibol é uma modalidade esportiva muito dinâmica e de muita precisão. Os fundamentos utilizados na prática dessa modalidade exigem um alto nível de desempenho, de desenvolvimento motor, que deverão ser estimulados ao longo dos anos. Desenvolver as habilidades motoras para a prática esportiva deve ser feito respeitando o momento do crescimento e desenvolvimento das crianças e adolescentes. Também seguindo uma sequência lógica, passando das habilidades básicas para as habilidades específicas, né? Bojiquian, 2005. Apresenta uma descrição mais detalhada dos fundamentos do voleibol. E estão divididos pedagogicamente, formando uma sequência para o desenvolvimento das habilidades para a prática do vôlei. Observe a sequência abaixo e complete as lacunas. Grupo 1, posição básica, né, a primeira habilidade é a posição básica, a segunda não tem, a terceira, toque, a quarta, mergulhos, né, e o 5 não tem. O grupo 2, saque por cima, o 2 não tem, o 3 não tem. O grupo 3, defesa em pé, o 2 não tem, o 3 é mergulho e o 4 não tem. Assinale a alternativa correta do que vai completar isso aí. Era a última, né? Eu tenho que abrir a prova aqui agora para lembrar todas as palavrinhas que era para completar, porque aqui ela fica num formato diferente da prova em si. Um momentinho só, de quando eu monto a tabela. Esse aplicativo não permite a gente montar a tabela. Muita calma nessa hora, deixa eu achar aqui. Achei. Olha só, essa questão eu tinha as seguintes alternativas, né, para completar. Olha só, se eu conseguisse uma tabela, né, eu faria para vocês teriam essa visão aqui, né, da avaliação, que ficaria... não abriu. Aqui. Para vocês, ficaria assim, ó. Ficaria muito mais fácil de vocês verem, né? Então, por exemplo, ó, todos os grupos, né? O primeiro grupo eu tenho 5 opções. No grupo, ou melhor, 4 opções, as 5 aqui para vocês completarem. No grupo 2, né? Eu teria 3 opções, vocês vão completar 2. No grupo 3, tem 4 opções, vocês completam 2. Então, eu tenho, ó, sempre 2 alternativas, né? Para cada questão. Então, essa alternativa, a correta, na verdade, é a alternativa E. Então, aqui, ó. Aqui entra a movimentação e o saque por baixo, que são as coisas que eu preciso, né, ensinar para que as pessoas consigam fazer o princípio aí do jogo. Aqui entra cortado e o bloqueio, porque eu começo a trabalhar o ataque de forma mais específica. E no grupo 3, eu tenho o rolamento e todos os outros recursos defensivos que eu tenho. Essas categorias esses grupos de categorias que o autor apresenta para a gente, eles têm qual objetivo? Na verdade, eles têm a ideia
de fazer uma seleção, né, uma escala, vamos dizer assim, não é bem essa a palavra, mas uma escala de como cada pessoa, né, cada professor, vai desenvolver esses fundamentos com os alunos para que eles tenham uma progressão pedagógica, né, adaptativa, para que ele aprenda de uma forma mais eficiente esses fundamentos. Igual a gente estava fazendo lá na aula prática. Lembra que no primeiro dia eu falei, galera, só toque, não vai usar outro fundamento. Depois eu pedi só a manchete. Por quê? Para fixar aquele movimento, e a hora que a gente foi começar o saque, embora tinha gente que já sabia sacar por cima, eu pedi saque por baixo. Por quê? Porque é necessário, né, entender essa progressão para eu partir sempre do mais simples para o mais complexo, porque isso vai ajudar na adaptação e na adequação do movimento pelas pessoas. Tudo bem? Aí aqui a gente fala, né? A sexta, para aprender a jogar voleibol é necessário entender as habilidades necessárias para se aprender e desenvolver os fundamentos, os gestos técnicos da modalidade. Entre os principais fundamentos do voleibol, podemos citar saque, toque, manchete, cortada e bloqueio. No entanto, existe um fundamento que muitas vezes fica esquecido nos processos de iniciação e é tão importante para o desenvolvimento do jogo quanto os já citados anteriormente. É a posição de expectativa. Essa posição possibilita a execução de outros fundamentos com mais agilidade e eficiência. A posição de expectativa é o momento em que o jogador se mantém preparado para executar uma ação no jogo, seja ela para executar uma recepção, uma cobertura, um passe, um mergulho ou um rolamento. É importante que essa posição permita uma rápida reação para o próximo movimento. Com base nessas informações, leia atentamente as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que descreve de forma correta como deve ser realizada a posição de expectativa. Essa também era a alternativa E, né? 30 pessoas acertaram. E o que acontece? Essa alternativa, eu tenho aqui, ó, a descrição dela. Não. Ah, não, aqui tá falando outra coisa, não é isso que eu quero. Deixa eu abrir aqui. Olha lá. A posição de expectativa parte da posição na qual o indivíduo fica com um afastamento lateral dos membros inferiores, com distância aproximada à largura dos ombros. Em relação ao afastamento antero-posterior dos membros inferiores, um dos pés deverá estar levemente à frente do outro e os joelhos deverão estar com uma pequena flexão. O tronco deverá estar levemente inclinado para a frente, porém, deve-se atentar para que ele não fique muito próximo aos joelhos e nem muito distante dos mesmos. Os braços deverão estar separados com afastamento lateral, também na largura dos ombros. Os cotovelos deverão estar semiflexionados e com afastamento lateral. Os braços deverão estar livres ao longo do corpo. Galera, por que essa, né, ficou, ou essa é a posição adequada de expectativa? Tem gente que fala assim, professor, mas a posição de expectativa é uma posição de defesa e que, na maioria dos casos, a primeira ação, né, que o atleta faz a partir da posição de expectativa é uma manchete, porque você está recebendo um ataque ou recebendo um saque. A grande maioria das vezes, né, esse saque ou essa cortada, ela vem direcionada, ela vem de cima para baixo, ela busca o chão, e a manchete é o melhor fundamento para você receber essa bola mais baixa. Então, por que eu já não fico com a mão posicionada, pronta para a manchete? Porque se eu precisar me deslocar para me posicionar para receber essa bola, tenta correr segurando as duas mãos
e corre com as mãos soltas, com as mãos livres, para você ver a diferença, né? Eu perco muito tempo nisso. Então, primeiro eu me desloco, me posiciono para depois executar a função do movimento. Então, por isso que a alternativa E era a correta. Eu não vou ler todas as alternativas, porque senão a gente vai perder muito tempo, ok? Aqui foi uma questão que deu uma certa polêmica e até alguns alunos me mandaram e-mail, mensagens perguntando, que criou uma dúvida nas pessoas, e isso eu tenho até que responder o e-mail que eu não respondi. Espera aí que está entrando alguém aqui. Chegou, chegou, chegou. Bem-vindo, Marcelo, tudo bem? Ô, professor, tranquilo, demorou, mas chegou. Aí sim, Marcelinho, fala sério. Olha lá, então, o saque, galera, olha lá. O saque é um importante fundamento do voleibol, pois é através dele que se inicia a disputa do ponto, né, do jogo. Sobre o saque, avalie as asserções a seguir. O saque por baixo é a variação do saque mais utilizada pelos jogadores devido ao baixo nível de exigência motora e alto aproveitamento nos acertos. 2. O saque por baixo é o fundamento que, mesmo que utilizado para o início da disputa de um ponto, simula quase que perfeitamente a cortada, fundamento mais utilizado no ataque. A respeito das asserções citadas anteriormente, sobre o saque, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A alternativa correta era a C. Só que daí, algumas pessoas vieram para mim e falaram assim, professor, quando você fala pelos jogadores, você não determinou se é um jogador intermediário, se é um jogador de alto rendimento ou se é um jogador iniciante. Galera, quando eu falo que ele é uma das variações mais utilizadas pelos jogadores, quem aqui já viu, né? Para mim isso ficou muito claro, pode ser que eu tenha me expressado muito mal em relação a isso, mas assim, quem já viu um jogo de alto rendimento, você vê que, com exceção do Bernard, lá na década de 80, né, de 1980, nenhum jogador de alto rendimento usa o saque por baixo. O Bernard usava o saque por baixo porque ele fazia aquele saque jornada nas estrelas, né? Que era um saque que ele, na verdade, ele criou para ser usado no vôlei de praia, né? Com qual objetivo? Jogar a bola muito alta para o adversário ter que olhar para cima para ver onde estava a bola, e nesse momento o sol atrapalhava a visão dele e ele conseguia fazer o ponto. Quando ele começou a usar isso em ginásio, né, em ginásio fechado, na seleção brasileira, por que ele fazia o jornada? Na verdade, a ideia era criar uma dúvida na defesa em relação à variação que a bola tem, né, de deslocamento dentro do ginásio e criar essa dificuldade. No ginásio ele não conseguia o objetivo principal, que era o sol atrapalhar a visão, né? No ginásio ele acreditava na ideia da variação da velocidade da bola. Tudo bem? Então, aqui, né, o saque por baixo ele é usado para iniciação. E tudo que a gente vem falando aqui, se você prestar atenção nas outras questões da prova, é tudo de iniciação. Tá? Então, algumas pessoas vieram falar que se confundiram e tal, mas se você ler a questão, fica muito fácil de entender. Por quê? O saque por baixo, ele simula uma cortada? Saque por baixo, não. Não. Então, só de ler a segunda, você já descartava a ideia de ser um jogador de alto rendimento, né? Então, a alternativa correta, né, era a alternativa C. E que se a gente pegar aqui, né, fala assim, a asserção 1 é uma proposição verdadeira
e a 2 é falsa. Pronto, acabou. Né? Não tinha muito o que ser discutido em relação a isso. Daí a gente vai para o mini voleibol. Os blocos de desenvolvimento do mini voleibol são divididos por faixa etária, sendo o primeiro bloco o mini voleibol 1 contra 1 para crianças de 7 a 8 anos de idade, o segundo 2 contra 2, né? 9 a 10 anos, o terceiro 3 contra 3 para adolescentes de 11 a 12 e o quarto 4 contra 4, adolescentes de 12 a 13 anos. Sobre o primeiro bloco, então, indo lá na iniciação, analise as afirmações a seguir. Nesta etapa são desenvolvidos fundamentos como saque por cima e a cortada. Número 2. Nessa etapa ocorre a familiarização da modalidade, principalmente com a bola. Número 3. Principal objetivo é fazer com que os alunos consigam lançar a bola por cima da rede. Quais eram as alternativas corretas, as afirmativas corretas? Somente a 2 e a 3. Então, aqui 39 acertaram. Por quê? O que eu preciso fazer a criança entender, né, quando vai lá com 7, 8 anos, é entender, se familiarizar com a bola. Tamanho, peso, textura, o quanto ela vai quicar, como eu vou jogar, como eu posso bater na bola ou segurar a bola. Então, eu entrego a bola na mão da criança e falo para ela assim, ó, explora, se diverte aí e acha o ponto legal de você trabalhar. E uma coisa que é de extrema importância no voleibol é que a criança consiga desenvolver a habilidade e a força adequada para fazer a bola passar por cima da rede. Porque isso é uma regra primordial do voleibol, né? Ele tem esse nome, inclusive, por isso, né? Porque eu preciso manter a bola nesse voleio, nesse passeio por cima da rede. Tudo bem? Então, aqui a alternativa E era a alternativa correta. E daí a gente chega na última questão de múltipla escolha, né, que é a posição de expectativa, é um fundamento básico do vôlei, apresenta algumas características no posicionamentos corporais. Sobre esses fundamentos, analise as afirmações a seguir. A posição de expectativa consiste em ficar na posição ereta do corpo com as pernas estendidas e os braços estendidos ao longo do corpo. 2. É necessário que o tronco esteja levemente flexionado à frente e os braços levemente flexionados e soltos ao longo do corpo. 3. Posicionamento das pernas consiste em um afastamento lateral na largura dos ombros e um leve afastamento anteroposterior. Quais alternativas está certo? Galera, há 3 questões atrás, a gente fez a descrição exata desse movimento. Vocês viram que praticamente estou repetindo a questão? Então, quem acertou lá, acertou aqui. Né? A gente aqui teve um número maior de erros, menor de acerto. Lá, 39 pessoas acertaram, aqui só 35. Galera, eu não posso... Espera aí, deixa eu tomar água. Eu não posso, numa posição de expectativa, estar com a perna estendida. Por que eu não posso estar com a perna estendida? Eu preciso estar com a perna... o joelho semi-flexionado, para que eu consiga me deslocar com mais rapidez. Então, a posição de expectativa é aquela posição de alerta, né? Que eu tenho que estar pronto para executar qualquer tipo de movimento em qualquer hora, né? As outras duas estavam corretas. Luiz. Oi. Luiz. Oi. Pode ser por causa do equilíbrio também, para você ter melhor equilíbrio, não é? Também, mas o que acontece, Marcelinho, é que assim, você consegue se equilibrar com a perna estendida. Agora, quando você precisa fazer um movimento que vai ser reativo em relação ao local que a bola vai cair, a velocidade que a bola vem para você, você vai precisar se deslocar muito rápido para se posicionar e passar essa bola de forma adequada. Então, se você tiver com o joelho estendido, a primeira coisa que você vai fazer para se deslocar é flexionar o joelho. Você não sai correndo ereto, tá? Então,
Eu preciso estar nessa posição de apronto, né, que a gente fala, para conseguir fazer esse deslocamento. E quando eu ponho lá na primeira opção, que eu vou estar ereto, já era, eu perdi todo o posicionamento da posição de expectativa. E se a bola vem e bate no meu peito, aí sim, é muito mais fácil eu perder o equilíbrio do que se eu tiver com a perna flexionada. Ok? Então aqui a alternativa correta era aí, tudo bem? E daí a gente chega, galera do céu, olha lá, eu perguntei assim, o voleibol é um esporte muito técnico e dinâmico, possui um nível de exigência técnica muito elevada na execução dos seus fundamentos. Todo erro em jogos oficiais são punidos com a perda da posse de bola e ponto para a equipe adversária. Pensando nisso, descreva como devem ser feitos os fundamentos do toque e da manchete. Teve gente que não entendeu que era para descrever os dois. Escolheu ou o toque ou a manchete e descreveu. Já perdeu 100 pontos aí. Porque essa questão valia 200 pontos, era 100 pontos para um, 100 pontos para outro. Teve gente que começou a fazer essa descrição e achou que eu ia fazer churrasco aqui em casa a hora que eu fosse corrigir a prova, porque encheu linguiça até. Galera, eu não faço churrasco quando eu corrijo prova, né? Não dá. Então não adianta encher linguiça. O que é o básico de posicionamento? O que era esperado das respostas de vocês? O básico para a descrição de um fundamento do voleibol é que eu me posicione embaixo da bola. E por que eu preciso me posicionar embaixo da bola? Porque eu tenho que jogar essa bola para cima, tá? E ao jogar essa bola para cima, né, se eu não tiver embaixo da bola, é muito mais difícil eu fazer esse tipo de coisa, tudo bem? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Segundo, algumas pessoas falaram assim, na hora de descrever principalmente a manchete. Deixa eu achar aqui. Essa eu não vou expor para vocês quem foi, tá? Mas eu vou olhar aqui a descrição sem compartilhar para vocês. Deixa eu achar aqui, ó. O toque é um fundamento de passagem de bola. Deve ser executado com a palma da mão virada para cima e o mesmo não pode dar 2 toques na bola. A manchete também é um fundamento de passagem de bola e deve ser feito com o peito das mãos. Galera, eu vou procurar o professor de anatomia, porque eu não conheço anatomicamente o peito das mãos. E ó, várias pessoas responderam a mesma coisa. Eu não sei onde vocês viram essa definição. Tá? Mas, Era esperado. professor, Oi. então, deixa eu perguntar uma coisa. Se ele falou que receber a bola no peito da mão, à medida que ele recebe a bola ali, ele pode até quebrar a costela, porque não tem proteção. Mas o que é peito da mão, cara? Não, então, isso que eu estou cumprimentando. Não existe peito na mão. Então, aí é que tá, né? O que acontece é assim, a manchete eu recebo no antebraço, certo? A manchete Certo? é o fundamento. Vou até parar de compartilhar essa bagaça aqui para vocês me verem. Olha lá, a manchete é o fundamento onde eu vou afastar os braços, né? E vou receber a bola aqui, ó, antebraço, bem baixo, com o braço estendido. Né? E o toque é quando eu faço o triângulo com as duas mãos, né? Então eu aproximo os polegares e os indicadores sem encostar um no outro, acima da minha cabeça, né? Cotovelo afastado, aberto. Então eu faço um triângulo entre os dedos, um triângulo no meu antebraço para jogar a bola para cima. Uma outra coisa que muita gente colocou ali foi assim:
Quando eu faço o toque, eu faço uma flexão do punho. Não existe flexão do punho no toque. O toque, no máximo que você vai fazer é uma abdução do punho. Porque ao jogar a bola para cima, você afasta as mãos quando você estende o cotovelo. Né? Você não faz esse movimento de flexionar o punho. Se você flexiona o punho, você joga a bola para baixo. Aí tá errado, você está conduzindo a bola. Ok? Então, eu preciso interiorizar, eu preciso memorizar, eu preciso praticar o fundamento, a modalidade, para eu conseguir fazer essa descrição, né, do exercício. Então, o que seria o esperado? Como eu falei, no toque, eu me posicionar embaixo da bola, então para isso eu vou ter que flexionar as pernas. O afastamento das pernas, mais respeitando a largura do quadril, né? Joelhos flexionados. Aí eu entro embaixo da bola, mãos acima da cabeça, polegares e indicadores próximos uns aos outros e o cotovelo aberto. Se eu fechar o cotovelo, eu não consigo, né? Eu vou ter que flexionar toda minha mão, vou ficar tudo torto. Então eu afasto os cotovelos para aproximar os dedos. Se eu fizer o contrário, vai estar errado o meu fundamento. Então, e jogo a bola para o alto. Na manchete, o mesmo afastamento de pernas, o tronco mais flexionado. Por quê? Porque eu preciso estender os braços e colocar uma mão sobreposta à outra, aproximo os polegares no centro, para que eu consiga receber a bola no antebraço. Tá? E essa recepção da bola no antebraço, na manchete e o toque, né? Os dois, eu tenho que usar a ação total do corpo. Então, quando eu vou fazer a bola ir em direção ao outro, eu estendo os joelhos. Porque é essa ação total do corpo, de extensão do joelho, que eu vou elevar o meu tronco inteiro, que faz a passagem. Não é só a força do braço no toque e não é a movimentação do antebraço, né? E principalmente a flexão do cotovelo que vai fazer isso na manchete. Até porque se na manchete, a hora que bater no meu antebraço, eu flexionar o cotovelo, a bola vai voltar no meu nariz. Tudo bem? Então é essa a ideia, essa era a ideia da prova. Dúvidas? Ou só certezas? Não, Luiz, tranquilo. Então tá bom. Fala, Liz. Eu falei que tá tranquilo. Ah, tá tranquilo. Alguém ia perguntar alguma coisa? Sou eu. Ô, professor, aquela parte do Bernardinho, acho que é do Bernardinho, você estava falando de fazer o Viagem nas Estrelas lá. Bernard. Foi ele que fez, mas eu vi um jogo de vôlei que foi o Tandy que fez o primeiro toque assim, e valeu ponto, né? Não. Quem inventou esse Jornada nas Estrelas foi o Bernard lá na década de 80. O Tandy era um jogador da segunda geração, né, do vôlei que conseguia fazer também esse saque. Mas ele não foi o que inventou, não. Quem inventou foi o Bernard. E não é o Bernardinho, é um outro cara. Chamava Bernard. Era um carequinha de bigodão, assim, malucão. Marcelinho conhece ele, da época. Jogou com o Marcelinho. Não, Marcelinho? Fala aí. Opa, com certeza. Bernardo, Jornada nas Estrelas. Jornada. Era o... Como é que fala? O pessoal só via o jogo por causa desse saque dele. Era a sensação do momento. E nunca mais teve isso, né, Luiz? Já teve alguém Não tem, fazendo não. Jornada de Estrelas? Eu tava falando para eles, né? Na verdade, o Bernardo usava isso aí no vôlei de praia, para que o sol atrapalhasse a visão do cara que vai receber a bola, né? Depois ele quis implementar isso na quadra, pensando na variação que a bola faz, né? No percurso de descida, para confundir coisa mais. A grande maioria dos ginásios, né? Não tem altura suficiente para isso. Altura, né? A bola chegava a 30 metros de altura, cara. Então aqui no Brasil ele só conseguia fazer no Ibirapuera e no Maracanãzinho. Eram os únicos dois ginásios que dava para fazer. Hoje já não dá mais para fazer no Ibirapuera. Porque teve uma reforma lá, teve que reforçar a estrutura, né, do teto, daí ficou mais baixo. Agora está com
com uns 25 metros de altura só. 25 só é sacanagem, né? Mas antes tinha mais de 36, né? E o coisa chega a 30 metros. Eu sei que era famoso. Sim, sim. Todo mundo queria fazer, mas ninguém acertava, não. O negócio é difícil, cara. Entendeu, Edson? Então a ideia é essa. Beleza? Vamos falar hoje um pouquinho. Podemos começar a aula agora? Terminamos o visto de prova. Vamos lá. Agora o bicho vai pegar, hein? Compartilhando com vocês. Hoje a gente vai falar de sistema de jogo. Galera, e especialmente de sistemas de ataque. Olha lá, quando a gente fala de sistema, a gente parte do princípio assim, todo o trabalho de fundamento já foi feito. Todo o trabalho de fundamento já foi realizado. E por ter sido realizado, uma tendência nessa progressão pedagógica é a gente chegar ao jogo. Só que, mesmo na iniciação, mesmo lá no comecinho, o voleibol exige um posicionamento bastante específico de todas as pessoas que participam do jogo para fazer essa execução. Então, quando a gente começa, né, a fazer isso, a gente começa a entender o quê? Que o aluno já desenvolveu a capacidade de jogar. Ele sabe o fundamento, né? Então eu tenho que começar a colocar estratégias de jogo, posicionamentos adequados para ele alcançar o ponto, né? E daí conseguir, em consequência disso, o resultado do grupo todo, como um todo. Eu preciso evidenciar esse alcançar o ponto? Eu preciso evidenciar esse resultado do grupo? Não. O que eu tenho que entender é assim, uma das coisas que mais frustra as pessoas é a sensação da derrota, dela não conseguir fazer as coisas adequadamente ou corretamente e tudo mais. O voleibol, galera, é um esporte extremamente cruel. Eu falo para todo mundo, o voleibol é cruel, porque ele não admite de forma nenhuma o erro. Não pode errar, porque se você errou, ponto do outro. Então, o que eu tenho que evidenciar, o que eu tenho que valorizar para a criança é criança, adolescente, para quem está iniciando no voleibol, principalmente a execução adequada do movimento, que essa execução adequada, essa execução correta, vai levar ele à possibilidade de marcar o ponto. Porque pode ser que o outro que está jogando com ele também tenha uma execução muito polida, né, muito bem desenvolvida, e que ele vai conseguir, por exemplo, fazer a defesa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, a tática, né, o que é? Né? Quando a gente fala de sistema, a gente está falando de tática. Então é a estratégia que o time adota ou que o time treina, né, para chegar ao objetivo dele. É claro que toda vez que a gente joga, o objetivo da gente é a vitória, sem dúvida. O que a gente não pode esquecer é que do outro lado também existe, né, a vontade, o desejo da vitória, existe tática, existe treinamento, existe desenvolvimento, então a gente precisa pensar nisso também. Então, quando a gente fala em tática, a gente tem 3 grupos, né, táticos diferentes. A tática individual, que é como o jogador vai aprender ou conseguir executar todos os fundamentos que ele sabe para alcançar o objetivo. Aí eu tenho a tática de pequenos grupos, então, por exemplo, quando está combinado, né, entre o jogador atacante e o levantador, então eu falo, né, para o levantador, Marcelinho, o negócio é o seguinte, ó, eu gosto da bola na entrada da rede bem alta, porque eu vou me deslocar na diagonal e eu vou bater, eu quero bater na diagonal, que é a minha melhor bola. Ó, eu quero a bola mais perto da rede, porque eu vou bater no corredor. Ó, eu quero a bola mais baixa,
porque eu vou bater mais rápido e tal, não sei o quê. Então, você combina de acordo com a característica que você tem com a pessoa que vai passar a bola para você, a melhor forma dessa bola chegar até você para você fazer o ataque, tá? E a tática da equipe é quando todos trabalham em prol dessa mesma conquista, desse mesmo objetivo. Então, por exemplo, eu já combinei com o Marcelinho como ele vai levantar a bola para mim. Só que quem vai ficar na minha cobertura, caso o bloqueio consiga parar essa minha cortada, coisa que é difícil, né, quando eu vou cortar, porque sabe como que é, né? Eu sou eu. Então, daí se o cara do bloqueio põe a mão na bola, eu quebro a mão dele, tão forte que eu vou bater. Sou monstrão mesmo. Aí, essa cobertura vai ter que trabalhar, né, de acordo com a característica do meu deslocamento. Então, a gente já tem uma estratégia toda montada na equipe, montada, treinada, ensaiada, combinada, né, para que a gente consiga chegar ao nosso melhor momento. Daí, a gente vai prestar atenção no quê? Quando eu vou trabalhar esse sistema, eu tenho que entender quais as principais formas, né, de me posicionar, que eu vou encontrar na literatura, que eu vejo equipes fazendo, para que eu consiga aí um melhor posicionamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o posicionamento no jogo e o rodízio, que a gente já falou em aulas anteriores, né? Então, eu me posiciono em um sentido anti-horário. Então, ó, posição número 1, fundo da quadra. Posição número 2, na frente, né, zona de ataque. Posição número 3 e 4, também zona de ataque. A posição 5 e a 6 estão no fundo, que são a zona da defesa. Quando eu vou rodar, como que acontece? Ó, o 1 vem para o lugar do 6, o 6 para o lugar do 5, 5 para o 4, 4 para o 3, 3 para o 2, o 2 vem para o 1, que é quem faz o saque. Tudo bem? Então, aqui eu tenho, né, essa ideia do rodízio. Aí, o que a gente precisa entender? Os jogadores são distribuídos na quadra por posições numeradas de 1 a 6. E o rodízio que ocorre a cada vez que a equipe saca, segue a rotação em sentido horário. Isso aqui está errado, tá? Está no livro de vocês, está na web aula, mas não é isso. O rodízio ele não ocorre cada vez que a equipe saca. O rodízio ele só acontece quando a equipe recupera a posse de bola. Não esqueçam disso, porque se toda vez que fosse sacar, um mesmo jogador não ia fazer o saque 2 vezes. Vocês concordam comigo? Então, tem algumas coisas que parecem muito lógico, né? Se ele pusesse assim, toda vez que a equipe recupera o saque, aí tudo bem. Porque não foi a equipe que sacou, foi lá, marcou o ponto, recuperou a chance de fazer o saque, aí tem o rodízio, aí estava certo. Aqui faltou uma palavrinha, tudo bem? Então, o que a gente precisa entender? Quando a gente vai começar na iniciação, a gente tem, né, como em qualquer outra modalidade esportiva com bola, a gente tem posições específicas no voleibol e posicionamentos específicos. Quem é o principal articulador, né, em uma equipe de voleibol? O principal articulador é o levantador. Por quê? Essa é a pergunta. Porque é ele que vai direcionar a bola para os atacantes, né? Isso. O levantador é um cara que tem que ser muito inteligente, né? Porque ele é um cara que, quando o saque vem para o time dele, ele tá de costas pro sacador, né? Porque ele tem que olhar quem do time dele vai receber a bola, onde essa pessoa vai direcionar a bola para ele se posicionar. Só que ele tem que ter uma visão periférica tão boa que, ao levantar a bola, ao entrar em posicionamento para levantar a bola, ele já tem que ter lido
o posicionamento defensivo do adversário, para saber onde vai ser melhor ele jogar essa bola. E ele tem, além de ter visto o adversário se posicionando, ele tem que saber do posicionamento do time dele. Pô, será que o cara que bate a entrada de rede está bem posicionado? O cara que bate o meio está bem posicionado? Ou o cara que bate a saída de rede está bem posicionado? Para quem que eu vou jogar? Tem bloqueio duplo onde? Ah, o bloqueio duplo está na entrada da rede, então eu vou por aqui na saída de rede, que é um bloqueio simples. Né? Ele tem que pensar tudo isso, ele tem que analisar tudo isso. Então, esse levantador é um jogador, quando a gente fala lá no alto rendimento, um jogador altamente especializado. Tá? E daí o que acontece? Na iniciação, a gente ainda não tem isso. Quando a gente está trabalhando, né, a iniciação, a primeira coisa que a gente faz, né, eu pelo menos gosto muito de trabalhar isso, é fazer com que todos os jogadores passem por todas as posições para que eles entendam as suas funções, né, a função específica de cada posicionamento, e daí ele possa se encontrar no esporte. Porque, por exemplo, quando vamos ao exemplo do futebol, que é o exemplo mais fácil da gente entender pela quantidade de jogos e tudo mais, de informação que a gente tem do futebol. Toda criança que aprende a jogar futebol, você chega para ela e pergunta qual posição você joga. Sou atacante. Por que ela fala que ela é atacante? Porque existe uma super, hiper, mega valorização dessa posição no futebol, porque é o cara que faz o gol, é o cara que leva a alegria para o espectador, né? Então, todo mundo quer ser atacante, como se a única posição que existisse no futebol é atacante. Na década de 90, né, 90, 2000, quando ainda o Rogério Ceni jogava no São Paulo, toda criança que torcia para o São Paulo queria ser goleiro. Por quê? Porque o Rogério Ceni, ele era o maior ídolo do time, né? Além de ser goleiro, era o capitão, fazia gol pra caramba. Então, ele inspirou muita criança a deixar de querer ser o atacante e jogar no gol. Por quê? Porque era um exemplo, né, de sucesso, de sucesso. Eu não sei outra palavra, né, no futebol. Só que no vôlei, a gente não tem essa mídia toda, essa divulgação toda. Algumas crianças, a gente via na época das Olimpíadas e tudo mais, né? Eu lembro quando o Galvão narrava os jogos do voleibol, ele falava Giba neles, né? Daí a criançada ia na escola, falava assim, eu quero ser o Giba, eu quero ser atacante, eu quero ser igual o Giba. Só que, por exemplo, você pega na seleção brasileira, na época do Giba, tinha lá o Serginho, que era o líbero. Que se não fosse o Serginho receber aquelas burdoadas que vem lá do outro lado, o Giba não ia fazer nada. Então a gente precisa fazer a criança entender e conhecer as posições, porque às vezes a característica que ela tem é muito melhor para um líbero, para um levantador, por exemplo, do que para um cara que vai bater a saída de rede, como era o Giba. Porque até para bater no voleibol, né, você imagina, uma rede a 2,43 m de altura, o cara tem que ter uma impulsão, assim, de respeito, tudo bem? Então, quando a gente começa no vôlei, a primeira tática que a gente usa, o primeiro sistema que a gente usa, ele é chamado de 6-0 ou 6-6. O que isso quer dizer, né? Que não existe um levantador específico. Todo mundo que passa na quadra, na hora do rodízio, chega na posição número 3, é o levantador. Então eu tenho todos atacando, todos levantando, é um oba-oba, uma festa. Agora, eu preciso respeitar esse posicionamento, né, que é correto, dentro da quadra, para que a gente possa desenvolver o jogo, tudo bem? Esse sistema, ele não exige
nível de compreensão tática muito avançado, exige dos jogadores um nível de desenvolvimento técnico mais completo, pois não tem especificidade de posições. Então, o que acontece? O cara tem que saber receber, tem que saber passar, tem que saber levantar e tem que saber cortar. Ou seja, polivalente, tem que saber tudo. Tá? E os jogadores são responsáveis por realizar todas as ações no ataque, seja um levantamento, seja um ataque utilizando a cortada e tudo mais. Então, aqui a complexidade do sistema é menor. No entanto, a completude de fundamentos tem que ser grande. Por que eu gosto desse sistema? Principalmente na iniciação. Porque é nessa hora que você vai conseguir fazer, depois de uma aula, depois de um treino, uma roda de conversa com seus alunos e mostrar para eles a importância do treinamento técnico, do desenvolvimento de fundamento. Por quê? Porque quem está aprendendo uma modalidade esportiva quer jogar. Mas para jogar precisa ter fundamento. Se eu não tiver fundamento, eu não jogo, principalmente o voleibol. Por quê? Porque qualquer erro que eu cometo é ponto do outro. E eu vou acabar não conseguindo desenvolver a dinâmica de um jogo. Tudo bem? Então, olha lá. O número posicionado, né, à esquerda corresponde à quantidade de atacantes. O número à direita corresponde ao número de levantadores. No caso, formação 6-0 ou 6-6, todos os jogadores são atacantes e levantadores. Tá? Então, é isso que a gente estava comentando um pouquinho antes. Então, olha lá. Se a gente for pensar num rodízio clássico, e eu já tinha falado isso antes, né? Todo jogador que chegar aqui na posição número 3, ó, ele é o levantador da equipe, tá? Então, e depois, né? Quando tiver um outro rodízio, esse cara vai para 2, o 4 vai virar aqui o levantador. O que acontece é assim, galera, esses números que estão aqui são os números das posições. Não indica, né, qual é, na verdade, o jogador que está ali. Isso é a posição básica. Tudo bem? Tranquilão? Ou não? Agora, quando eu consigo jogar aqui, né, o 6-0 ou 6-6, eu começo a criar, né, a carinha do meu time. Então, aqui, quando eu começo a jogar com a criançada nesse sistema, na verdade, eu ponho para jogar, mas eu estou observando, né, as possibilidades que eu terei num futuro muito próximo de especialização de posicionamento, de desenvolvimento técnico e tático mais apurado para eu conseguir jogar num nível mais elevado e daí eu acabo mudando o sistema. Quando eu consigo identificar isso nas minhas equipes, eu venho para o sistema 4-2. Eu já usei por muito tempo o sistema 3-3. Então eu tinha, por exemplo, um levantador e um atacante. Ou assim, um levantador e um atacante. Aqui fica mais fácil para vocês entenderem. Então eu tinha, ó, o 1, o 3 e o 5 como levantadores, e tinha o 4, o 6 e o 2 como atacantes, como cortadores. Lembrando que eu tinha sempre essa relação, ó. O 1 é o levantador específico do 2. O 3 é o levantador específico do 4. O 5 é o levantador específico do 6. Então eu intercalava, né, levantador e atacante aqui, por quê? Porque todas as vezes que a bola chegasse no 3, ele poderia levantar a bola para o jogador número 2. Poderia. Mas preferencialmente ele levantaria a bola aqui para o número 4 bater. Quando eu faço isso, eu começo a trabalhar de uma forma mais direcionada a combinação tática em pequenos grupos. Então, isso é bom
porque eu consigo aprimorar muito, né, essa qualidade técnico-tática entre dois jogadores. Qual é o grande problema? É que eu crio uma certa dependência entre eles, um excesso de confiança entre eles, que depois eu dificilmente vou conseguir transferir para outro. Então, por exemplo, mesmo que eu saiba que aqui eu vou ter um bloqueio duplo, eu não jogo a bola para trás porque eu confio mais nesse cara atacando do que nesse. Eu tenho mais conhecimento de como ele gosta que a bola chegue para ele do que eu tenho desse aqui. Então eu crio esses vícios. Então tem alguns treinadores que não gostam de usar isso. Tá? Então daí eles vão direto para o 4-2. O 4-2, na verdade, ele precisa de um nível de especialização, de posicionamento um pouquinho maior, né? E o que acontece é assim, eu tenho 4 jogadores que vão jogar como atacantes e 2 levantadores de ofício. Só que daí, galera, eu tenho que pensar sempre na forma como eu vou posicionar esses meus jogadores na quadra para que eu tenha sempre um levantador na rede. Então daí eu preciso posicionar corretamente os meus jogadores, né, independente da vontade ou da opção deles, para que eu tenha um levantador na rede todas as vezes. Então, olha lá. O posicionamento inicial dos levantadores é na posição 2, na posição número 5. Só que daí a gente para e fala assim, ih, professor, mas peraí, você não falou lá no 6-0 que todas as vezes que o cara estiver na posição número 3, ele é o levantador? Por que aqui você já está pondo o levantador em uma posição diferente, só para confundir a cabeça da gente? Não. É que é o seguinte, se eu pensar no rodízio, né, eu crio uma chance, uma facilidade aqui de entendimento, porque eu quero que vocês entendam que esses caras sempre vão estar um na diagonal do outro, ou seja, vão estar opostos, né, na relação de posicionamento. Então, por exemplo, quando rodar e o 2 vier aqui, esse aqui já subiu e eu tenho já um levantador lá na zona de ataque. Eu tenho um levantador na rede. Professor, Oi. O que o levantador vai fazer ali na frente, perto da rede? Não era melhor ele ficar para trás da zona de ataque? Aqui? Do 2. O 2 ou o 5? O 2. O 2. Olha lá. Ele está na zona de ataque. O que acontece é assim. O que eu preciso entender aqui agora é que a partir de agora a gente vai falar assim, ó. Eu tenho um batedor de ponta, que é o número 4, que vai bater ou na entrada da rede, né, que é por causa do sentido do rodízio, o 4 é a entrada de rede, ou eu tenho um batedor de ponta que vai estar na saída da rede. E eu tenho também agora um atacante de meio. Esse atacante de meio de rede é o cara que trabalha com bolas mais baixas e mais rápidas. Tá? Então, eu coloquei o levantador aqui exatamente por isso, porque aqui ele tem a possibilidade de trabalhar em 2 posições de ataques diferentes. Mas você vai ver que agora, a hora que a gente faz o primeiro rodízio, né, e eles vão sair, eu sempre vou tentar trazer o meu levantador aqui no meio. Por quê? Porque eu quero explorar as 2 pontas. Então, o que acontece é assim, algumas vezes não, todas as vezes no voleibol, a gente faz uma troca de posição que ela acontece depois que o jogador bateu na bola, o jogador que vai sacar bateu na bola, tanto faz se é do seu time que vai sacar aqui ou se é do time adversário que vai sacar contra você. Esse posicionamento específico do rodízio, né? Cada jogador na sua posição bonitinha aqui, ele só é observado no momento do saque. Então, a hora que o cara sacou,
a bola está em jogo, você pode ir para onde você quiser, não tem problema nenhum. O que você não pode é estar na posição errada do rodízio, desse posicionamento, até o momento do saque. Se você faz isso, é ponto do outro time. Só que a gente vai entender o seguinte, Alissa, que agora, né, nesse momento do jogo, eu sempre vou tentar manter eles na diagonal, sempre opostos. Então, por exemplo, imagina que o meu time sacou, né? Aí eu faço essa troca aqui, ó. O 2, que é o levantador, vem aqui para o meio. O 3, que é atacante, vem para a posição dele. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. O 3 não está oposto, não está na diagonal com o 6, porque ó, o 4 está com 1, o 2 está com 5, o 3 fica com 6. Se o 3 veio para esse lado aqui e trocou com o levantador, o 6 vai fazer a mesma coisa, vem para cá e troca com o levantador. O levantador vem aqui para o meio, vocês vêm para cá. Eles vão continuar opostos aqui, tá? Porque daí eu tenho sempre essa relação, né, de lembrança, principalmente quando a gente fala com criança, de voltar ao posicionamento inicial, para não errar o rodízio. Aí eu vou ter o levantador aqui no meio, como a gente viu lá no 6-0, tá? E tem um outro levantador aqui no meio também, caso a bola não chegue de forma adequada para esse, o que está aqui no meio vai conseguir levantar para os outros dois. Entendeu ou só te confundi? Eu entendi, eu pensei que era um posicionamento fixo, por isso que eu tava... Não. Na verdade, o fixo aqui é só esses números para pensar no rodízio. Você vai ver que a hora que a gente falar do 5-1, que são 5 atacantes, apenas um levantador, isso vai mudar, porque eu vou ter 3, vão ter alguns momentos que eu tenho 3 atacantes na rede, e o levantador vai estar aqui no fundo, ele vai entrar nesse posicionamento, entre a posição 2 e 3, para poder aproveitar todos os atacantes. Tá? Mas isso é mais para frente. Então, o que a gente precisa entender, né, do sistema 4-2 é que eu sempre tenho que estar com esse posicionamento cruzado, né, com esse posicionamento que a gente fala assim, ó, do oposto. Quando a gente começa a entender um pouquinho sobre esse posicionamento, né, algumas pessoas vão falar assim, professor, mas o oposto não é o cara que bate o meio da rede? Calma. Né? O oposto é o cara, é o atacante de meio de rede, que agora, com a presença do líbero, normalmente é o cara que vai sair para o líbero entrar para fazer a defesa. Mas isso a gente vai falar lá no 5-1 para frente. O que eu preciso entender nesse momento é exatamente isso aqui, ó. Para eu equilibrar esse meu rodízio e a distribuição de jogadores na quadra, eles vão se posicionar de forma cruzada. Então, os levantadores, né, ficam nas posições 2 e 5, os meios de redes na 3 e 6 e os pontas na 1 e na 4, como eu mostrei agora há pouco para vocês. Isso é o principal, né, é a principal informação que a gente precisa ter em mente para que a gente consiga entender esse posicionamento e essa dinâmica sem se confundir no futuro muito próximo. Tudo bem? Beleza, professor. Então, só tenho a dizer uma coisa para vocês. Muito obrigado pela atenção. Próxima aula a gente continua. Vou até parar de compartilhar esse negócio aqui. Tudo bem? Então, daí se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente vai conversando nas próximas aulas aí. Marcelinho, fiquei muito feliz com a sua presença aqui hoje, viu, cara? Depois de um ano e meio, o cara veio numa aula minha. Não, brinca não. Ô, professor. Oi, fala aí. Ô, professor. Põe o slide aí, continua aí. Tá bom a aula, agora que a gente tá aprendendo bastante, pô, aproveitar. Então, mas acabou a matéria, né? Chega. Sabe o que é? Eu tenho... é que vocês não tiveram aula de recreação comigo, né, cara? Na recreação, a gente tem um princípio que é assim, a brincadeira, quando ela tá muito legal, você vai e para, entendeu? Porque daí, todas as vezes que você vai dar essa brincadeira para a criança, ela vai entrar na maior animação para fazer. Se você deixa a brincadeira ficar legal pra caramba e daqui a pouco começa a cair, ficar chata e para,
Quando você quiser fazer ela de novo, o que a criança vai lembrar? Da parte chata da brincadeira. Vai falar, nossa, de novo isso aí? Não. Agora, quando você para no auge, você fala para a criançada, pô, vamos brincar. Nossa, a brincadeira é legal, vamos. Entendeu? Então, a aula tem que parar na hora que tá legal. Ficou legal, eu falo assim, ó, próxima aula a gente continua. Daí vocês vêm de novo. Senão daqui a pouco não vou ficar sozinho, eu dando aula para mim mesmo aqui. Vai ser difícil ficar sozinho. Sempre. Teve uma turma aí que me deixou sozinho esses dias, cara. Eu fiquei 2 horas esperando os caras, não apareceu um andando para minha aula. Mas também é coisa que acontece. Beleza? Tá bom. Beleza. Semana que vem estamos juntos. Beleza, então, Luizão. Bom feriado. Muito obrigado aí. Bom final de semana. Fique em casa. Se cuida. E ó, você também não esquece de fazer o AVA e o desafio nota máxima. Desafio nota máxima essa semana, até fechar agora, tá com uma promoção, é sacanagem, né? Tá com uma parte de impulsionar lá que ele tá valendo mais pontos um pouco, tá? Então, se vocês fizerem, é bom para ir acumulando os pontos de vocês aí. Mesmo se você não acertar as paradas do nota máxima, tipo os exercícios, as coisas, você acaba ganhando ponto? Ou só se você supera aquelas expectativas lá? Só se você supera a expectativa. Dentro da expectativa é só a pontuação normal. Quando você ultrapassa, daí você ganha mais pontos, entendeu? Entendi. E tá muito difícil ou tá tranquilão? Tá meio... Pra mim tá meio difícil, porque tava com umas coisas de biomecânica, fisiologia. E daí tem umas matérias também que tá muito fácil, tipo, sei lá, ética da educação física, entendeu? Sim, sim. É que eu não tenho acesso, né, ao desafio nota máxima, eu não sei como que é. Porque, na verdade, o desafio nota máxima, ele é direcionado exatamente para você, né? Ele é personalizado de acordo com aquele primeiro relatório, aquele primeiro questionário que vocês respondem lá, que tem 25, 30 perguntas. Então, para cada um de vocês, ele é diferente, entendeu? Às vezes repete uma ou outra questão, mas essencialmente ele é diferente. Então, eu não tenho ideia do que vocês estão fazendo, entendeu? Entendi. Meu desafio nota máxima chegou a cair em português, matemática, ciência e ainda caiu física. Mas isso tem também. Eu falei, nossa, tem tudo isso ainda, velho. Eu falei, caraca. Desafio nota máxima. Teve um outro meu que eu abri que caiu geografia. Eu falei, nossa, eu tô voltando à escola de novo. Mas a ideia é exatamente essa, é o resgate, né, de disciplinas, de matérias que você já fez, que na verdade serão importantes para você no desenvolvimento total aí da faculdade, preparação para concurso público, um monte de coisa. Desafio Nota Máxima é uma plataforma e uma estratégia muito bem elaborada que a Anguera fez, né, para ajudar nessa preparação mesmo. E tem gente que reclama pra caramba, que acha ruim. Mas, fazer o quê, né? Bom que eu tô sossegado. Luizão, meu amigão, fica com Deus aí. Muito obrigado pela aula. Até semana que vem. Até semana que vem. Vai descansar, filhote. Vou mesmo, vou dormir, porque daqui a pouco tem que voltar. Então, eu sei. Falou, galera. Até mais. Vou parar a gravação aqui, então. Nenhuma dúvida da aula de hoje? Não, tranquilo. Então, vou parar a gravação, beleza?